Amém. O meu jeito de falar é completamente diferente do jeito do irmão Jair. Até que é muito bom, porque mudamos completamente. Ele tem um jeito, eu tenho outro. E eu gosto de ler. Gosto de ler. Por quê? Em primeiro lugar, porque a memória já está começando a falhar. E para citar algum versículo, eu que tinha uma excelente memória, decorava versículos e versículos, agora já está falhando. Gosto de escrever. Deixe-me contar um caso. Eu estava morando aqui em São Paulo, fazendo o científico, e um professor de português, ele disse: gente, agora vamos fazer uma redação. Escolha um assunto qualquer. E eu, um crente no Senhor Jesus, falei: excelente oportunidade para eu dar uma pregação para esse professor. E eu escrevi uma pregação do Evangelho. Ele corrigiu, na aula seguinte ele entregou, sem comentários. Eu não sei se ele queria nos experimentar ou se ele não tinha preparado a aula. Disse: mais uma redação, à vontade, pode escolher o assunto. Eu lasquei mais uma pregação. Na semana seguinte, mais uma redação, eu mais uma pregação. Aí ele me procura e diz: Ramon, você tem jeito para escrever, sabe? Você tem jeito para escrever. Só que acho bom você arrumar um outro assunto, porque este assunto não dá dinheiro. Este assunto que você trata não dá dinheiro. Eu falei: professor, eu não estou atrás de dinheiro, estou atrás de transmitir o que eu creio, né? Esta é a mensagem da minha vida, transmitir o que eu creio. Tá bom, você que sabe. Então, eu tenho feito isso, passar para o papel o que eu creio. Sim. Hoje vamos falar sobre o mormonismo. E, irmãos, essa igreja mormon, para mim, caiu do cavalo. Eu tinha, em algum conceito, esta igreja, porque eles fazem um bom trabalho educacional, um bom trabalho social. Eu conhecia esse aspecto, mas, gente, eu li os livros deles. Eu li, não digo todo o livro de Mormon, mas uma boa parte do livro de Mormon. Eu vi muita coisa sobre a teologia deles, o ensino deles, e eu caí do cavalo. Por quê? É uma religião baseada em visões, em sonhos, só visões e sonhos. Nós vamos analisar os ensinos deles. Primeiro, uma parte histórica. Sinceramente, a parte histórica é para rir, é para chorar. É para chorar. Muito bem. A apostila está sendo distribuída. Nós vamos ler. Poderemos fazer comentários extras, perguntas ou outros comentários além da apostila. O primeiro ponto é seu fundador. José
Júnior é conhecido como fundador da Igreja Mormon. Ele e seu pai eram conhecidos como caçadores de tesouros e usavam uma pedra que teria certos poderes ocultos, usando magia e adivinhação em busca de tesouros. Até hoje, ele é considerado por uns como um santo e por outros como um charlatão. Nesta época, ele enfrentava um grande desânimo em relação às igrejas da sua região, não sabendo a qual delas aderir. Em 1823, quando ele tinha 14 anos, teria tido uma visão quando estava orando na floresta. Dois personagens, supostamente Deus Pai e Deus Filho, se materializaram e falaram com ele, dizendo-lhe para não se unir a nenhuma das igrejas já existentes. Em 1826, no dia 21 de setembro, agora com 17 anos, um anjo chamado Moroni, supostamente filho de Mormon, o líder de um povo chamado Nefita, que teria vivido na América, apareceu a ele e lhe disse que tinha sido escolhido para traduzir o livro de Mormon, que tinha sido composto pelo pai de Moroni, perto do IV século. Disse-lhe que tinha vivido naquela região perto de 1400 anos antes. Ele teve um colaborador nesta época da tradução, e foi Oliver Crowdy. Alguns anos mais tarde, Crowdy deixou o mormonismo. Eles teriam recebido outra visita. João Batista lhes teria ordenado completarem o trabalho de restaurar a verdadeira igreja, pois nenhuma das igrejas da terra estava correta e todas eram falsas. João Batista, juntamente com os apóstolos Pedro, Tiago e João, lhes teriam concedido o privilégio de continuarem com o sacerdócio aarônico. Smith recebeu ordem de batizar Crowdy e este de batizar Smith. Tudo isto não é invenção nossa, mas consta no livro Pérola de Grande Valor, um dos livros fundamentais para o mormonismo. Smith afirmava, ser o porta-voz de Deus, e quando falava, dizia que Deus estava falando. Sua posição foi levada a sério e aceita por muitos seguidores seus. E quando Smith dizia ter tido uma visão, tudo era aceito, mesmo que fosse contra os padrões morais cristãos. Uma das tais revelações foi a respeito da permissão da poligamia. Entretanto, uma declaração assinada por 62 moradores de Palmyra, em Nova York, advertiu as pessoas a respeito de Smith e família, afirmando ser inteiramente destituído de caráter moral e com hábitos viciosos. O que ele fez? Ele misturou a verdade bíblica com a imaginação. Segundo ponto, o livro de Mormon. A tradução deste livro foi feita em 1830. Este livro é supostamente a história de um povo que veio viver no meio do leste da América do Norte e cobre o período de 600 a.C. a 400 depois de Cristo. Fala acerca do povo jaredita, povo que se originou na Torre de Babel e que veio para o centro da América do Norte, mas que pereceu por causa da sua imoralidade. Descreve a vinda de judeus que fugiram de Jerusalém e vieram para a América
liderados por um homem chamado Nefi. Os judeus eram divididos em dois grupos conhecidos como Nefitas e Lamanitas, que lutavam entre si. Os Nefitas foram eliminados em 428 d.C. e os Lamanitas continuaram e seriam os índios americanos. O livro de Mórmon é um registro do líder nefita Mórmon acerca da sua cultura, civilização e da aparição de Jesus aos americanos. O livro teria sido escrito em placas de ouro e estava escondido perto de Palmyra, em Nova York. Ele diz que no dia 22 de setembro de 1827 recebeu as placas e que o anjo Moroni o incentivou a iniciar a tradução. Imaginem, um homem que era quase analfabeto, fazendo a tradução do egípcio, mas peraí. As supostas placas de ouro teriam sido escritas em hieróglifos do egípcio reformado. Para traduzi-las, ele recebeu óculos mágicos que usou para traduzir a escrita enigmática para o inglês. O resultado foi o livro de Mórmon, está aqui, e uma nova religião, o mormonismo. Depois da publicação do livro de Mórmon, é que o mormonismo começou a crescer. Agora, algumas joias literárias tiradas desses livros mórmons. Primeiro, aconteceu, está aqui no livro de Eter, capítulo 15, versículos 30 e 31, aconteceu que Coriantur, depois de apoiar-se sobre a espada para descansar um pouco, cortou a cabeça de Cis. E aconteceu que depois de haver cortado a cabeça de Cis, Cis levantou-se sobre as mãos. É uma joia literária, né? Um homem sem cabeça, levantado. Segundo, a doutrina de José Smith está baseada principalmente em supostas visões que teria recebido. Eis algumas delas. Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi levado para dentro da água e foi estendido debaixo da água e foi trazido para fora da água e assim foi ele batizado. E o Espírito de Deus desceu sobre ele e assim foi ele nascido do Espírito e vivificado no homem interior. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Tu estás batizado com fogo e com o Espírito Santo. Está lá no livro de Pérola de Grande Valor, capítulo 6, versos tal. Outra joia literária. Quer dizer que ele foi batizado com fogo, com o Espírito dentro da água. Legal. Eu estava invocando a Deus para me libertar do poder desse inimigo que se apoderara de mim. E quando eu estava pronto a desesperar, justamente neste momento, vi uma coluna de luz exatamente sobre a minha cabeça, mais brilhante do que o sol, a qual desceu aos poucos até cair sobre mim. Assim que apareceu, senti-me liberto do inimigo que me prendia. Quando a luz pousou sobre mim, via dois personagens, cujo brilho e glória excediam a toda descrição, eretos no ar por cima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado, ouve-o. Pérola de Grande Valor, 84 e 85. Terceiro, a arqueologia apoia a Bíblia em todos os seus ensinos. Entretanto, não existe evidência arqueológica para os tais hieróglifos do egípcio reformado. Não há suporte arqueológico para a terra de Mórmon. Não há prova arqueológica de que os jareditas, nefitas e lamanitas
israelitas tenham migrado de Israel para a América. A arqueologia não prova nada de tudo isso, mas o que a Bíblia afirma é tudo apoiado pela arqueologia. Quarto, segundo Smith, as placas foram traduzidas pelo poder de Deus, originando, eu copiei, o livro mais correto do que qualquer outro livro na face da terra, inclusive a Bíblia. Quinto, José Smith, o sexto presidente da Igreja Mormon, acrescentou que cada letra foi dada a Smith pelo dom e o poder de Deus. A maior falha na credibilidade do livro de Mormon é que seções inteiras são tiradas da Bíblia King James, que foi publicada em 1611. Fazia 200 anos que essa versão da Bíblia King James tinha sido publicada. E o que ele fez para escrever o livro de Mormon foi tirar muitas partes da Bíblia King James. E não foi só da King James, não, mas como veremos mais para frente, tirou partes também da igreja anglicana. Apesar de que, segundo a cronologia Mormon, o livro de Mormon é de 1000 anos antes. Quando Enoque foi trasladado, tinha 365 anos. É o que nos diz Gênesis 5, 21 a 23. Mas segundo o Jornal dos Discursos, outra fonte da Igreja Mormon, volume 1, página 219, tinha 430 anos. A Bíblia diz que o menino Jesus nasceu em Belém, Mateus 2:1. Eles dizem que nasceu em Jerusalém. Está aqui, livro de Alma, capítulo 7, versículo 10. Em Mosiá 4:9, lê-se que Deus é criador de tudo. Em Ensinamentos do Profeta José Smith, página 365, lê-se que Deus tem um Pai. Se Deus tem Pai, e Ele é criador de tudo, será que Ele criou o próprio Pai? Sua origem. Juntou-se ao grupo um tal de Sidney Rigdon, que já possuía um grupo de adeptos em Kirtland, Ohio, mas que acabou unindo-se ao de José Smith. O grupo todo foi batizado por Caldry. Rigdon abandonou o mormonismo e foi excomungado em setembro de 1844. Outro mormon famoso foi Parley Pratt, que logo após sua conversão ao mormonismo foi enviado como evangelista para o oeste americano para vender o livro de Mormon. Smith encontrou quem o aceitasse como profeta e fundou uma igreja com 6 membros, inicialmente 6 membros. No seu dizer, era a única igreja verdadeira. Somente nela se conseguiria a salvação da alma. Smith, o profeta, era o presidente e teria depois a ajuda de 12 apóstolos. Os que não recebiam a mensagem e ensinos dele eram chamados de gentios. A igreja Mormon é também chamada por eles de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na cidade de Nauvoo, no Illinois, onde José Smith morava, havia um jornal que fazia críticas ao mormonismo. E Smith e seu irmão Hiram destruíram a gráfica. Eles foram parar na cadeia. E uma multidão da cidade invadiu a cadeia e os matou no dia 27 de julho de 1844. Sua expansão.
Devemos ser justos e reconhecer o que eles estão fazendo. Seu trabalho social é imenso, mas o trabalho espiritual, dirigido por Satanás. Depois da publicação do livro de Mormon, o mormonismo começou a crescer. Devido ao fato desta religião aceitar desvios do cristianismo, como por exemplo a pluralidade de deuses e a poligamia, dizem que José Smith teve 27 esposas. A perseguição forçou-os a mudarem-se de Nova York para Ohio e depois para Missouri e finalmente para Illinois. Suas divisões. Dentro do mormonismo há uma porção de divisões. A primeira, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com a morte de José Smith, o grupo se dividiu. Brigham Young e seu grupo foram para o Utah, onde em 1847 fundaram a cidade de Salt Lake City. Eles têm lá um templo maravilhoso. Eu tenho fotografias daquele templo, do coral que eles têm, é alguma coisa fabulosa. Brigham teve 25 esposas. Depois eu achei outra referência que ele teve 50 esposas. Coitado. Já dá trabalho? 25 então. esposas. E acumulou muita fortuna. É o grupo principal. Mas também são chamados de Mormons Brigamistas, pelo fato de considerarem Brigham Young como sucessor de José Smith. Segundo grupo, a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com sede em Independence, no Missouri. É o segundo grupo em número de adeptos e também é conhecida como Igreja Josefista, pelo fato de insistir em que a sucessão do ofício profético há de ser através da linhagem direta de José Smith, passando a direção para o filho dele. Terceiro grupo, a Igreja de Cristo, lote do Templo Idriquista, tem sede em Independence, no Missouri, exatamente a mesma cidade. Embora pequeno, este grupo é muito vigoroso e pretende ser a única igreja verdadeira por ter a posse do lote designado em 1831 por José Smith Jr. para local do Templo de Sião. Eles apontam orgulhosamente para os marcos de pedra inscritos colocados por Smith, marcando a localização do templo. Mais um grupo. A Igreja de Jesus Cristo Bickertonista. No início, este grupo teve o apoio de Sidney Rigdon, ex-batista, que se tornou o teólogo de José Smith. Ele se opunha às ideias polígamas de Smith e foi expulso da igreja em Nauvoo por insubordinação. Mais um grupo. A Igreja de Jesus Cristo Cutlerista acompanhou Alpheus Cutler, que diz ter tido uma visão que lhe assegurava a sucessão de José Smith. Este grupo está agora bastante reduzido. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Strongista, seguiu a liderança de James Strong. Ele afirmava ser o sucessor do profeta, tanto por visões que tivera, quanto por uma carta de Smith, escrita 10 dias antes do seu assassinato. Este grupo está agora quase extinto. Estes grupos podem ser de pessoas boas, podem fazer coisas boas, podem compartilhar as mesmas palavras usadas pelos cristãos e desenvolver um bom trabalho social, mas não é isto que torna alguém um cristão. E enquanto retiverem José Smith Jr. como seu profeta e seus ensinos
como palavra inspirada de Deus, não poderão deixar de estar implicados nas doutrinas falsas que foram declaradas em seus escritos e em seus discursos. Suas literaturas. Eles têm 4 fontes de palavras divinamente inspiradas. Eles fazem questão de dizer, divinamente inspiradas. Foi Deus que mandou escrever. Deus falou essas palavras ipsis literis, ao pé da letra. Além de muitos livros de líderes mormons baseados em supostas visões. Vocês viram até aqui de quantas visões nós já falamos? Tudo visão, tudo sonhos, tudo fulano falou. Suas literaturas, então. As 4 fontes que para eles são o que a Bíblia é para nós, são, primeiro, a Bíblia, segundo, o livro de Mormon. Eu disse a Bíblia em primeiro lugar. Para eles, o livro de Mormon está em primeiro lugar. Eu vou me corrigir. As 4 fontes são a Bíblia, o livro de Mormon, doutrinas e convênios e pérola de grande valor. Para eles, está nesses livros, em algum deles, é doutrina sagrada. É Deus que falou. Não. Irmãos, pode-se aceitar uma igreja que se baseia em visões, em revelações? O que vocês acham? Não. A Igreja de Cristo está baseada na rocha. É uma coisa muito clara. No Novo Testamento não tem espaço para crenças, lendas, visões, sonhos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está baseada na rocha, como o irmão acabou de falar. E ninguém pode negar a existência desta rocha, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode negar o seu trabalho, a sua obra, a sua morte benéfica para todos nós. Não é, quando nós pregamos, não estamos baseando-nos em sonhos que tivemos, em revelações. Deus me falou. No passado, sim, Deus falava através de revelações e até através de sonhos. Mas havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, 1 e 2. Muito obrigado. Isso fica bem claro. Né? A nossa fé está baseada no Senhor Jesus Cristo. E temos como base doutrinária o que Deus nos fala através da sua palavra. E aqui eu quero fazer uma observação que em muitos desses livros aí, desses livros publicados por nós, em muitos desses livros está errado. Está errado. O autor dessas palavras, o apóstolo Paulo, está certo? O autor da Bíblia quem é? Deus. É Deus. O escritor, Paulo, tudo bem, é diferente. Mas eu tenho visto em muitos desses livros, publicados na Inglaterra, e que nós estávamos traduzindo. Eu não percebi quando eu traduzia, não percebi. O autor, Paulo, está errado.
O autor é Deus, o autor da Bíblia é Deus. O escritor, Paulo, Moisés, Tiago, é diferente. Mais algum comentário a respeito de tudo que dissemos até aqui? Porque agora entraremos nas doutrinas deles. Eu fico admirado como é que eu vejo aqueles dois missionários andando na rua, jovens, bem apresentáveis, têm uma boa conversa. Eu fico admirado como é que eles podem ser enganados. E como é que lá no seu templo ou nas suas capelas eles podem ser enganados. É claro que eles não ensinam as bobagens que nós temos aqui, que eu tirei dos livros deles. Porque se eles ensinassem isso, muita gente não estaria lá. Eles adoçam a doutrina deles, contam só o que convém. Mas vamos ver cada absurdo tirado dos livros deles. Agora, será que nós lemos a Bíblia? Será que nós estudamos a Bíblia? Ou vamos apenas pelo que o irmão fulano falou, pelo que o irmão cicrano pregou? Eles vão nessa onda. Eles ensinam. Vamos às suas doutrinas. Primeiro, a Bíblia. Eles creem na Bíblia? Creem. Eles creem em Deus? Creem. Em Deus Pai? Creem. Em Deus Filho? Creem. Em Deus Espírito Santo? Creem. Eles creem que há um céu? Creem. Eles creem na salvação? Creem. Eu fiquei abismado, gente. Eu acho que foi o estudo mais difícil que eu tive que fazer. Este. Porque falar sobre o catolicismo é fácil. Pegar uma doutrina deles, mas tudo que eles, mormons, creem, nós cremos também. Só que a Bíblia deles não é a nossa Bíblia. O Deus Pai deles não é o nosso Deus Pai. A salvação para eles é uma salvação diferente da nossa. O inferno para eles é um inferno diferente do que está aqui. Tem tudo que nós temos, mas a realidade deles é outra, completamente diferente. Vamos ver a primeira, a Bíblia. Eles ensinam declaração de fé. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus até onde for traduzida corretamente. Pronto. Até onde for traduzida corretamente. Cremos que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus. Segundo, o livro de Mórmon é mais correto que a Bíblia. Eles dizem que José Smith recebeu palavra por palavra, ipsis literis, o que Deus queria que eles traduzissem. A Bíblia não terá sido corretamente traduzida quando ela estiver em desacordo com o livro de Mórmon. Pronto. Qual é o padrão para a tradução? Para eles, qual é o padrão? O livro de Mórmon. Se a Bíblia contradiz alguma doutrina que está no livro de Mórmon, é a Bíblia que está errada. Porque o padrão para eles é o livro de Mórmon.
a Bíblia não terá sido corretamente traduzida quando ela estiver em desacordo com o livro de Mórmon. O mormonismo ensina que há 4 fontes de ensino: a Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. São seus livros principais, embora estejam sempre deixando a Bíblia de lado. Eu tenho visto os missionários mormons andando na rua, fazendo visitas, só carregando o livro de Mórmon. Não carregam a Bíblia. Dizem que creem na Bíblia, mas como é que vão falar de uma Bíblia, de um livro que não está corretamente traduzido? O que a Bíblia ensina? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. O que os vizinhos de José Smith não puderam falar a respeito deles, que era um homem santo. Disseram que era uma pessoa inteiramente destituída de caráter moral e com hábitos viciosos. Foi o testemunho da vizinhança. Jamais qualquer profecia foi dada por... Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, no Velho Testamento. E agora no Novo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Então, já sabemos qual será o destino deles. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. O irmão tem uma colocação que está me ocorrendo aqui. Se eles afirmam que a Bíblia aceita daquilo que é corretamente traduzido, e o original? Onde está? Eles têm o original? Para eles, Se o você original é o livro de Mórmon. se você afirmar que uma coisa é ou não corretamente traduzida, você tem que ter o original. Pois é. Qual é o original para eles? O original seriam aquelas placas de ouro, suporte, né? Mas aquilo é a Bíblia? Não, aquilo não é a Não, é o livro de Bíblia. Mórmon. Estou falando do original da Bíblia. Eles dizem que eles aceitam a Bíblia naquilo que ela é corretamente traduzida. Então eu pergunto, e o original? Eles têm o original? Qual é o original que é o correto? Essa é a pergunta que me ocorreu. É complicado entender. Eles têm um original correto? Para eles, o original é a doutrina deles que está no livro de Mórmon. Se a Bíblia... Então não tem nada a ver com a Bíblia. Aí é coisa deles. Não tem nada a ver com a Bíblia. Se bate com a Bíblia, Aí se é bate muito com o livro confuso, de isso é muito Mórmon, confuso, tá certo. não dá para Se não entender. bate, Não dá para entender, é muito confuso. comece já aqui. Comece já aqui. 25. Porque para afirmar que
aquilo que é corretamente traduzido, isso eles aceitam. Sim, Então onde está o que é corretamente traduzido? Onde é que está? Descanso para a companhia.